Muitas vezes a gente diz querer mudar várias coisas na nossa vida, mas na prática é algo que muitas vezes a gente não consegue seguir. Essa questão de não conseguir agir para conseguir mudar, isso acontece muitas vezes porque a gente está preso num estado de ambivalência, ou seja, o custo-benefício da mudança é algo que a gente precisa de fato avaliar para conseguir superar essa barreira e obter esse resultado da mudança que a gente tanto busca. Meu nome é Bruna Boaventura, sou nutricionista, cientista, professora de nutrição e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses estágios de prontidão à mudança, que são conceitos fundamentais para que a gente entenda e consiga se motivar ou até motivar os nossos pacientes para o processo de mudança. A ambivalência é um conceito muito importante que a gente precisa esclarecer nesse primeiro momento. A ambivalência é justamente aquele sentimento de estar dividido entre duas opções. Eu quero isso, mas eu não quero me abster disso, por exemplo. No contexto da nutrição é muito comum a gente ouvir: eu quero perder peso, mas eu não consigo parar de comer doces. Ou eu não quero deixar meus prazeres de lado. Então, avaliar essa questão de custo-benefício é justamente quando a gente está nessa dúvida, nessa ambivalência de não saber aonde colocar as nossas forças. E é uma barreira, porque a gente não consegue mover para a mudança, justamente porque algo ainda nos detém em relação a esse processo de mudança. Sendo assim, muitas vezes a gente quer mudar, mas ao mesmo tempo a gente tem medo ou a gente não está pronto para abandonar antigos hábitos. Isso é bastante comum quando a gente pensa em adotar uma alimentação mais saudável. Quando chega no final de semana, por exemplo, é muito difícil, a gente acaba chutando balde ou colocando o pé na jaca, porque muitas vezes a gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente não sabe lidar com essa mudança. E justamente esse conflito interno, ele é uma grande barreira para o nosso progresso em relação ao que a gente de fato quer mudar. E para ajudar, por exemplo, a superar essa ambivalência, é importante que a gente explore o que nos motiva e o que nos dá medo. A pergunta, por exemplo, o que está realmente impedindo você de mudar? Muitas vezes essa pergunta, ela está relacionada ao medo do desconhecido, a falta de confiança em si mesmo ou a falta de suporte social que muitas vezes as pessoas não têm. Outras vezes, falta reconhecer as reais vantagens e desvantagens de mudar. É aqui que entra a prontidão à mudança, um conceito que nos ajuda a entender em que estágio da mudança a gente se encontra. Existe um modelo proposto pelo Prochaska, que é o modelo transteórico, avaliando os estágios de prontidão à mudança, relacionados à mudança comportamental. E esses 5 estágios são pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. Na pré-contemplação, a gente ainda não reconhece a necessidade de mudar. A gente não sabe que não sabe. De um modo geral, a pessoa nesse estágio, ela sequer encara o seu comportamento como de fato sendo um problema ou algo que não está funcionando bem, podendo ser chamado também de resistente ou em negação. A pessoa que está nesse estágio de pré-contemplação pode dizer algo do tipo: eu estou bem do jeito que eu estou. E o nosso papel, enquanto profissional, muitas vezes é aumentar o nível de consciência sobre esses benefícios da mudança, mas sem forçar algo. Por exemplo, a gente pode sim trazer informações sobre estudos que mostram benefícios da alimentação ou prevenção de doenças, mas às vezes não é isso, às vezes são outros aspectos que vão dar aquele estalo de motivar a pessoa a mudar de estágio e realmente ir para o estágio da contemplação. No estágio da contemplação, o paciente começa a considerar a mudança, mas ainda não está pronto para agir de fato. Nesse momento, o paciente está muito ambivalente, ou seja, existe um desejo simultâneo de querer mudar e uma resistência involuntária a esse processo de mudança. A gente também encontra aqueles contempladores que desejam continuar vivendo como sempre viveram, mas com consequências diferentes. Muitas vezes as pessoas que estão nesse estágio de contemplação dizem: eu gostaria de poder comer o que quiser e não ganhar peso.
Ou eu gostaria de poder beber o quanto eu quiser e não perder o controle. As pessoas que estão no estágio de contemplação, elas aspiram à mudança, elas querem de fato a mudança, elas desejam isso na verdade, mas elas ainda não estão prontas para agir, resistindo a esse desconforto e muitas vezes com o medo do fracasso. Aqui a gente precisa olhar e esclarecer os prós e os contras desse processo de mudança, trazer os fatos para essa análise. A gente pode trazer algumas perguntas como: o que você acha que aconteceria se você começasse a comer menos nos finais de semana? Isso ajuda muitas vezes a gente a visualizar os benefícios e se preparar mentalmente para agir em direção àquela mudança. Já o próximo estágio é o estágio da preparação, quando a gente realmente está se preparando para agir. Nesse momento, a pessoa já decidiu que ela quer mudar e ela já pode ter começado a dar pequenos passos para estruturar de forma estratégica essa mudança. Por exemplo, eu comecei a reduzir o açúcar no café. Então aqui justamente é quando a gente pode fornecer suporte e estratégias concretas de como estruturar bem esse processo de mudança para quando agir de fato, agir com força total. É importante aqui nesse momento do planejamento definir metas que sejam realistas e desenvolver um plano de ação que seja exequível e não aquela perfeição que nunca sai do papel. A execuibilidade, o quanto de fato aquilo sai do papel, é essencial para colocar em ação. Por exemplo, sugerir a substituição do refrigerante por água com gás e limão espremido. O sucesso da maioria dos projetos de longo prazo, ele se deve justamente a quando a pessoa ela realmente dedicou o tempo na fase da preparação. Às vezes é ali que está a chave da questão, porque às vezes as pessoas agem sem pensar. E na preparação a gente prepara tudo para agir de uma maneira mais eficaz. Os projetos de mudança, de automudança mais bem-sucedidos, eles também dependem de um período estratégico de preparação. Às vezes é breve, mas ele sempre vai ser bastante cuidadoso e ele vai avaliar todo o cenário para que a mudança realmente aconteça. E aí a gente tem o próximo estágio, que é o estágio da ação. Na ação, a gente já começa a implementar as mudanças que a gente tanto quer. Por exemplo, eu estou conseguindo seguir o meu plano alimentar há 2 semanas. E aqui a gente começa a tentar trabalhar ou buscar feedbacks positivos ou então soluções alternativas para justamente conseguir lidar com possíveis recaídas, que é bastante comum no processo de ação. A gente não vai acertar sempre e os erros eles são muito importantes para a gente encontrar o caminho que vai dar certo. Nessa fase da ação é importantíssimo que a gente celebre as pequenas vitórias. As coisas que a gente acha que nem foram tão importantes, mas elas reforçam a ideia de que a gente está no caminho. E as recaídas, ou que não deu tão certo, é justamente algo que a gente precisa ressignificar e mostrar que a gente sim, às vezes tem recaído, ou às vezes a gente erra, justamente porque a gente está tentando, a gente está em ação. A ação é um processo longo, então a questão de lidar com o que deu errado ou não deu tão certo, as recaídas, deslizes, eu acredito que é um dos maiores desafios. E o próximo estágio que a gente tem é a manutenção. Nesse estágio da manutenção é onde a gente está consolidando essas mudanças. Por exemplo, já faz 6 meses que adotei uma alimentação saudável. Aqui, nesse momento, é a hora de continuar, é a hora de perseverar, porque a mudança ela não acaba simplesmente. Em relação à alimentação, por exemplo, a gente não come talvez 3 meses e depois volta a comer o que comia antes. Então é um processo de longo prazo. Então é importante que a gente coloque ou introduza muitas vezes novas metas, novos desafios para se manter comprometido naquele processo. E esse processo de mudança do estilo de vida, por exemplo, é algo que não é necessariamente linear. Então eu sempre falo, orar e vigiar, porque é um processo que está relacionado muitas vezes com gatilhos, com questões externas que estão fora do nosso controle. E para entender um exemplo de forma geral desses 5 estágios da mudança, um exemplo prático, por exemplo, eu quero deixar de comer fast food. Então, na pré-contemplação,
a gente acaba nem vendo isso como um problema em relação à alimentação. Já na contemplação, a gente começa a pensar nos malefícios do fast food, mas muitas vezes a gente não consegue parar de comer. Na preparação, a gente pode tentar começar a cozinhar mais em casa, tentar aprender novas habilidades culinárias que vão ajudar a não comer tanto fast food. Já na fase da ação, de fato, a gente consegue substituir totalmente ou quase totalmente as refeições que eram de fast food por opções caseiras mais saudáveis. Já na manutenção, esse hábito ele acaba sendo mantido, experimentando, por exemplo, novas receitas para evitar a monotonia. Então percebam que todo hábito em qualquer área da nossa vida, ele é um processo muitas vezes de mudança e ele vai ter esses estágios muito bem delineados. E é importante que a gente identifique na gente, ou a gente enquanto profissional também ajude o nosso paciente a avaliar em qual estágio da mudança ele se encontra. Muitas vezes a gente quer mudar, mas a gente não está pronto para mudar. E a mudança, ela exige energia, ela exige foco atencional. A gente precisa sim colocar aquela mudança na nossa agenda. Outro exemplo desses 5 estágios de mudança na vida real, por exemplo, um paciente com diabetes que come muito açúcar. Na pré-contemplação, ele não reconhece o impacto do açúcar na sua saúde. E diz, o açúcar não é tão ruim assim, não vejo por que eu devo cortar algo que gosto tanto. Já na fase da contemplação, esse paciente com diabetes começa a entender os efeitos negativos do açúcar no seu controle do diabetes. E pensa, eu tenho lido que o açúcar pode piorar meu diabetes. Talvez eu deva começar a reduzir o consumo de açúcar. Já na fase da preparação, esse paciente começa a fazer pequenas mudanças, como, por exemplo, comprar algum adoçante mais natural ou produto sem açúcar, mas ainda consome açúcar regularmente. Já na ação, ele está pronto para agir de fato, ou seja, ele implementa mudanças mais significativas na sua alimentação, como substituir o açúcar por adoçantes naturais, no geral, e evitar doces e refrigerantes com açúcar. Chegando na fase da manutenção, esse paciente consegue manter essas mudanças por um longo período, encontrando alternativas mais saudáveis de colocar alimentos adocicados na sua vida, monitorando também seus níveis de açúcar no sangue. Então, entender esses estágios nos ajuda muito a adaptar as nossas estratégias, reconhecer o nosso momento e as coisas, o que a gente precisa fazer de fato para que aquela mudança realmente aconteça na nossa vida. Cada indivíduo tem um ritmo próprio para o seu processo de mudança. Não julgue as pessoas em relação a isso. Muitas vezes a gente enxerga, mas a pessoa, o paciente, ele não está enxergando. A gente pode auxiliar, mas a gente não pode julgar a pessoa no seu tempo de mudança. No ambiente de consultório, por exemplo, a gente pode utilizar técnicas de entrevista motivacional que são muito valiosas para justamente lidar com essa questão da ambivalência e aumentar esse processo de estar pronto para mudar. A entrevista motivacional é uma abordagem centrada no paciente, na pessoa, que busca evocar, estimular e fortalecer essa motivação para a mudança. Ela envolve sim uma escuta reflexiva, uma comunicação eficaz, perguntas abertas, afirmações, tentar mostrar para o seu paciente que de fato você entende a situação. Por exemplo, quando você lida com um paciente ou com uma pessoa que está ambivalente sobre reduzir o consumo de doces, a gente pode utilizar uma técnica de escuta reflexiva para validar os seus sentimentos. Por exemplo, eu entendo que você gosta muito de doces e que é difícil resistir, mas você também mencionou que quer melhorar a sua saúde. Como você acha que pode equilibrar essas duas coisas? Através de perguntas abertas, como o que você acha que pode fazer para reduzir gradualmente o consumo de doces, a gente acaba encorajando o paciente a pensar em soluções. E assim o paciente acaba se comprometendo com pequenas mudanças na sua própria vida, se tornando protagonista também do seu cuidado. As afirmações como "é ótimo que você esteja pensando em maneiras de melhorar sua alimentação" podem ainda reforçar esse progresso e a autoconfiança do paciente. Ao aplicar esses conceitos e técnicas, a gente pode ajudar e muito os nossos pacientes ou as pessoas ao nosso redor a superar essa ambivalência e a se mover através desses estágios de mudança com uma maior
facilidade. Lembrando, cada pequena vitória precisa e deve ser celebrada, e cada desafio deve ser visto como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Entender essa ambivalência e os estágios de prontidão à mudança é essencial e nos permite ser mais eficazes no nosso trabalho, por exemplo, ajudando os nossos pacientes a alcançar e manter um estilo de vida mais saudável. Eu espero que você tenha gostado de entender um pouco mais sobre esses processos de mudança, e entendendo esses processos a gente acaba refletindo que de fato nem todos os nossos pacientes ou as pessoas que falam que querem mudar, elas estão prontas realmente para mudar. E o nosso papel é justamente auxiliar nesse processo.